Deixa eu falar de Manaus aqui, que tem um chamado urgente da Paloma, ó. Colapso na saúde de Manaus. Paloma Mendonça está no aeroporto de Ponta Pelada. Parece que o avião acabou de levar passageiros sem oxigênio para São Luís do Maranhão. Fala comigo, Paloma. Bom dia, minha amiga. Boa tarde, perdão. 1h e 34 minutos por aqui. Boa tarde para você. Olá, boa tarde. Olha, acabou de sair daqui, o avião acabou de decolar há poucos minutos com 11 pacientes em direção a São Luís do Maranhão. São 2 horas de voo até a cidade. Nessa mesma aeronave foram 2 médicos e 4 enfermeiros. Esses pacientes, claro, passaram por uma avaliação médica na unidade de saúde, são pacientes aí com um quadro moderado da doença, mas aqui, antes de embarcar no avião, eles também passaram por uma segunda avaliação para saber se está tudo bem, se o quadro é estável. Então, há poucos minutos, há menos de 10 minutos, o avião acabou de decolar aqui do aeroporto Ponta Pelada, na capital amazonense. A FAB está realizando 2 vertentes, além da chegada de pacientes, também está chegando com recursos. Ontem, no final da tarde, foram 3 aeronaves com oxigênio, 18 cilindros distribuídos nessas 3 aeronaves, cerca de 30 toneladas. Esses oxigênios saem daqui, a empresa responsável pega aqui no aeroporto e vai levar, então, para os hospitais aqui da cidade que estão necessitando aí do insumo. Ontem também foram 9 pacientes que saíram daqui do aeroporto para Teresina, 12 pacientes para São Luís e mais 11 pacientes, então, agora há pouco, também para São Luís. Ainda não há uma previsão da transferência de novos pacientes. Deve acontecer, mas ainda não foi informado o horário. Volto com você no estúdio. Olha, Paloma, vamos lá. Eu vou aproveitar que a gente está ao vivo aqui. Então, portanto, há 10 minutos saiu, só para você entender e acertar o seu relógio. Agora, 1h35 saiu daí de Manaus, portanto, 1h25 no horário aqui de São Paulo, que é o horário de São Luís também. Manaus, 1 hora mais cedo, você sabe disso, tá? Então, em Manaus agora é 12h36. Então, saiu de lá 12h20, né, aproximadamente, e leva 2 horas. Então, por volta de 3h30, mais ou menos, no horário aqui de São Paulo, no horário de São Luís, esse avião está pousando lá em São Luís com essas pessoas. Eu quero pedir a você, Paloma, que eu vi que você estava hoje na distribuidora mais cedo também, a gente está te acompanhando aí a manhã toda aqui, estão fazendo um trabalho muito importante, nossa equipe da Record em Manaus fazendo um trabalho muito importante. Eu queria saber de você como é que tá o clima aí. Nós estamos aqui, o Brasil todo está orando por Manaus, está torcendo para que as coisas melhorem aqui. E eu queria muito, porque eu sei que você está ouvindo aí, vocês estão trabalhando demais e ouvindo o desespero das pessoas. E esse teu relato é muito importante aqui, para quem está acompanhando a gente agora aqui em São Paulo, Paloma. Me conta o que você está vendo aí, o que você está sentindo aí, minha amiga. Olha, a situação aqui é bem complicada, crítica mesmo, difícil. São muitos relatos tristes, desesperados, pessoas em busca ainda do oxigênio. A gente vive ainda um desabastecimento de oxigênio. Há muitas pessoas que estão em casa, que não conseguiram um leito de UTI, um leito clínico, porque os hospitais estão lotados, já ultrapassou aí a taxa de 90% de ocupação de leitos. Então, muita gente não consegue atendimento. Vai a uma unidade de saúde, procura o atendimento, mas encontra as portas fechadas porque não há mais onde colocar pessoas dentro dos hospitais. Então, aqui o desespero atualmente é para conseguir o oxigênio ainda, viu? Muita gente procurou as empresas que fazem essa distribuição do oxigênio. Essas pessoas foram na porta dessas empresas com dinheiro para comprar oxigênio por conta própria, para levar aí para os seus parentes. Então, os relatos são muito tristes. Pessoas aí que disseram que só tem oxigênio para mais 8 horas, até o início da noite. E há empresas aí que informaram que não tem mais como atender a população, que eles estão somente atendendo a rede pública de saúde. É um cenário realmente caótico, de tristeza, de dor que a gente acompanha. As empresas, essas mesmas empresas informaram que a previsão de chegada do oxigênio é só na próxima quarta-feira. Então, tem muita gente que não sabe mais o que fazer. São pessoas aí que estão com dinheiro para pagar pelo oxigênio e não tem. Esse é o nível atualmente da situação aqui, é o colapso que a gente chama mesmo, né? Quando as pessoas têm o dinheiro, têm o recurso, mas elas não conseguem aí atender os seus entes queridos, seus parentes que precisam desse insumo extremamente importante e que está faltando aqui em Manaus. Nos hospitais também o cenário é caótico, há muitas unidades que estão ainda sem o oxigênio, que não conseguem atender a demanda de tantos pacientes. Houve, claro, a chegada do insumo aqui em Manaus, o oxigênio foi distribuído em algumas unidades de saúde, mas não foi suficiente para atender
tanta gente. Então, há sim relatos de unidades de saúde que ainda estão sem o oxigênio. A gente não sabe até quando nós vamos ficar vendo ainda essas cenas por aqui. É lamentável, muito triste. Eu volto com você. Paulo, eu estou vendo as imagens aqui. Enquanto você está falando, a gente está mostrando imagens que vocês fizeram aí, que as nossas equipes fizeram, a situação nos hospitais. A gente está vendo também agora uma imagem muito triste, né? Dos bebês ali que também estão numa situação crítica. A gente tem falado sobre isso e especialmente sobre as famílias tentando conseguir. A família ali no meio da rua, colocando o nome do familiar no cilindro de oxigênio. Todo mundo desesperado. Ainda tem aquela história de alguns cilindros que foram encontrados em caminhão, né? O proprietário diz, não, eu estava colocando no caminhão para evitar saque, para evitar confusão, mas o fato é o seguinte, a coisa está absolutamente fora de controle. E a sensação que a gente tem, apesar da chegada, logo na abertura do Balanço Geral hoje, Paulo, eu falei da chegada de uma carga de oxigênio de Belém, que chegou do Pará aí hoje cedo, e era uma tentativa de aliviar um pouco essa situação. Mas a gente esperar uma estabilidade está muito longe disso, né, Paloma? Olha, tudo indica que sim, né? A gente viu muita mobilização, inclusive de artistas, né? De pessoas que se juntaram, convocaram outras pessoas para fazer essa doação dos oxigênios, o envio, na verdade, para cá, porque a logística aqui é muito difícil, né? Para chegar até aqui é muito mais complicado. Nós vivemos numa região isolada, né? A Amazônia, o Amazonas vive numa região isolada, então ainda tem esse ponto da logística. Então a gente realmente não sabe quando, não existe uma previsão de quando a situação deve melhorar por aqui. Enquanto isso, as pessoas que estão buscando atendimento nas unidades de saúde e buscando oxigênio, elas não recebem nenhum tipo de direcionamento, nenhum tipo de orientação, o que elas devem fazer. Há pessoas, inclusive, que elas recebem o oxigênio por meio de programas do governo do estado. Essas pessoas não estão recebendo esse oxigênio, inclusive crianças que possuem aí uma doença genética rara, que é a AME, elas precisam de oxigênio, elas recebiam esse oxigênio através desse programa do governo do estado, mas elas pararam de receber desde a última quarta-feira, quando realmente houve essa crise do desabastecimento do oxigênio aqui em Manaus. E essas pessoas estão também na porta dessas empresas, procurando ali uma solução, implorando por um oxigênio, chorando na porta dessas empresas para conseguir aí, abastecer os cilindros que elas também conseguiram por meio de doação. O cenário é caótico, não tem previsão, ninguém diz exatamente quando a situação deve melhorar por aqui. Aos poucos, esses cilindros vão chegando com a ajuda aí... A gente tá com uma pequena variação do sinal da Paloma. Eu já volto a falar com você, Paloma. Eu já volto, vou estabilizar o sinal da Paloma, mas olha, a informação que ela nos trouxe, o relato dela, como é bom você falar com um repórter experiente no local, né, que está vendo tudo isso. Porque o relato é esse, é de desespero. E a sensação pior de tudo isso é a gente não ter uma previsão de solução. Porque é muito lento. Ela trouxe um relato muito importante de quem está no local, de quem vive no local. A gente sabe que a logística para lá é muito difícil. Não é fácil. Normalmente já não é fácil. Quando você precisa fazer na correria, é pior ainda. Agora, minha amiga, meu amigo, não tem justificativa para a gente explicar ou justificativa aceitável para o que está acontecendo em Manaus. Manaus foi a primeira parte do Brasil a entrar em colapso, né? Aí estabilizou. E aí o colapso veio de novo. Como é que pode isso? Como é que não houve uma organização para isso? É isso que as pessoas não admitem. É isso que o Brasil não admite. Nosso país é muito rico, minha gente. Nosso país é um país... A população não merece passar por isso. Isso é uma cena que a gente não tem que ver. Não tem que ver. A gente não está falando simplesmente de alguém que ficou doente, porque a pandemia é mundial. Mas você não ter oxigênio para tratar o doente é inadmissível.